Boa noite, pessoal. 20º vídeo do Tem Trem para Todo Mundo. Bom, só relembrando, o 18º vídeo nós falamos sobre as ferramentas do modelista, né? Eu enfatizei ferromodelismo, mas é para qualquer modelista, né? Quem que queira montar maquetes. O 19º vídeo nós falamos sobre os elementos da maquete, né? Pedras, musgos, vegetação e todos os adereços para detalhar a maquete. Agora vamos trabalhar mais uma parte da nossa maquete. Eu quero ver se eu termino toda a lateral de fundo, desde a montanha onde tem a borracharia até o que eu vou montar agora, que é o entreposto, né? O entreposto é um armazém onde se guardam as mercadorias, né? E são mercadorias, vamos dizer assim, de médio a pequeno porte. Muitas locomotivas vão chegar, poderão encostar ali, e o guindaste, nós teremos um guindaste próprio lá, poderá retirar dos vagões e já colocar nas plataformas que nós vamos ter, ok? E depois transporta para o armazém ou não. As mercadorias de maior porte, nós vamos ter a nossa parte de containers e uma parte própria para chegada e carregamento desses materiais. Perfeito. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês que eu estava fazendo e não terminei a tempo para mostrar. Lembra que eu estava fazendo um vagão para transporte de carvão, né? Olha aqui, tá prontinho. Aquela base de isopor, joguei a pedra preta por cima, né? Muito parecida, lógico, com carvão. Pulverizei depois álcool com cola. Ela secou, vai. Perfeito. O vagão não está pesado. Por quê? Porque 3/4 dele é isopor e o outro 1/4, aí sim são as pedras, né? E isso, qualquer um vagão que tenha, que seja desse modelo, tem maiores também, poderão carregar os minérios desde que nós os preparemos adequadamente. Ok? Ficou legal, né? Se divertir. Então é isso, pessoal. Vamos começar com a montagem. Eu vou mostrar a área primeiro para vocês, tá? Depois eu vou pintar as rodovias internas. Começo a pintar mostrando para vocês. Depois eu termino, tá? Como eu falei, para o vídeo não ficar monótono, não vou fazer tudo na frente de vocês. Começo, né? As plataformas estou fazendo já de isopor. Então aqui as plataformas, tá? Com as rampas de acesso. Lógico, isso aqui vai ser acabado ainda. Nós vamos passar em volta dela, tá? Eu vou mostrar para vocês. O papel higiênico com cola, porque além dele começar a alisar e tirar essas imperfeições aqui do isopor, né, esse granulado do isopor, se nós deixarmos bem lisinha, ela vai ficar como se fosse um cimento, né? Nós podemos também deixar um pouquinho mais enrugadinha, né? Não tem problema. E eu vou pintar isso aqui de concreto, tinta concreto. Vamos ver se vai ficar bom. Se ficar bom, a gente pinta de outra cor, tá? Mas teremos duas plataformas onde vão receber as mercadorias.
Aí o entreposto. O entreposto é o armazém que vocês já viram uma vez. Deixa eu mexer. Tá até aqui, peraí. Tá aqui o armazém. Devidamente preparado, inclusive com luzes. Aqui, as luzes estão aqui dentro. Aí, é aquela fita que eu tinha mostrado para vocês, ó, ela está envergada aqui e o interruptor magnético está aqui no canto. Eu pus uma durex aqui com ímã, aqui no cantinho, ó, uma durex com ímã. Então, quando eu não quero mais, eu só viro a durex, prendo ela aqui, pronto. A hora que eu quero, prende de novo, acende tudo. Bem prático. Então, esse vai ser o armazém. Teremos, como eu já falei, o guindaste e o acesso da rodovia que nós vamos ter no meio da maquete para esse entreposto. Não ficou bom, não gostei. Eu quis fazer com... Bom, pessoal, eu estava falando do acesso quando fui brutalmente interrompido pelo Mercado Livre, tá? Mas foi por uma boa causa. Olha só o que chegou. É complemento dessa nossa parte aí que estamos montando. Aqui a embalagem, tá? Vou ter que fazer um unboxing para vocês verem a peça, né? Vai valer a pena. Vamos ver aqui. Foi bem embaladinho. Vou mostrar a embalagem fechada primeiro para vocês. É o nosso guindaste lá do entreposto. Vamos abrir agora, né, para ter o gostinho de ver. Aqui. Que coisinha linda, não? É articulado, hein? Aqui, ó. Deve fazer mais coisas aqui, mas eu vou olhar com calma depois. Então chegou o nosso guindaste, tá? Para pegar as nossas mercadorias. Então, mas como eu estava falando, o acesso da rodovia principal, da parte dos containers, que cai justamente no entreposto, não ficou bom. Eu fiz com aquela massa de madeira, achando que ia ser fácil de modelar. Começou a parecer bastante simples, muito fácil, mas na hora que ela seca, ela quebra muito fácil. Então, não ficou bom. Mas eu não vou arrebentar tudo aquilo lá, não. Eu vou pintar também, tá? E vou acertar as partes que ficaram ruins. E vou, lógico, terminar o detalhe dela com vegetação, com alguns detalhes, né? Mas vou usar a mesma que está lá. Eu tenho mais uma passagem de nível naquele canto mesmo que eu quero terminar, porque é aquele canto que vai ter o entreposto, aí já tem a estação. A estação precisamos dar uma pintada, uma melhorada nela, colocar detalhes nela, luz também. Depois nós teremos um parquinho de diversões, né, com quiosque para o pessoal poder fazer um lanchinho. Ali eu tô tentando ver se tem espaço para colocar uma perua, que eu quero estilizar como
Breaking Bad, né? Sugestão do Lucas Floriano. Consegui a perua, mas não tá tá na escala, mas não tá com a pintura dela. Vamos ver se eu consigo estilizar. Depois teremos o posto de gasolina, tá? Depois é o laguinho, né? Então eu quero terminar toda aquela parte e vai ter uma passagem de nível ali no posto de gasolina, né? Ali eu quero ver uma forma melhor de montar aquilo ali, ok? Bom, vamos lá conhecer a área que nós vamos fazer o entreposto? Muito bem, pessoal. Já acionei a empresa aqui, a empreiteira que vai montar o nosso entreposto. E temos demarcado já aqui o que vamos ter. Esta parte aqui vai ser rodovia de acesso, né? Aqui, ó, ao lado, aqui vai ter o armazém, né? Logicamente, aqui nessa parte vai ficar um armazém. Vamos melhorar a parte de acesso do nosso entreposto. Mas aqui na realidade nós teremos duas plataformas onde vão ficar as mercadorias que chegam antes delas irem pro armazém, né? Então a rodovia eu vou pintar de cinza, vou fazer sinalização, tudo. Aqui as plataformas vou pintar talvez de concreto, com acesso por rampas, né? E vai ter um guindaste próprio aí para eles, para manuseio. Então, locomotivas que chegam com seus vagões aqui, que sejam para esse entreposto, já vão poder parar aqui. O guindaste ou qualquer outro, nós vamos ter empilhadeira, tudo retira o material. E depois é armazenado. Tá bom? Vamos começar? Começar primeiro com a pintura das estradas, tá? E lógico, nós vamos ter um outro entreposto que vão receber mercadorias dos containers. Essa vai ser outra etapa. Ok? Vamos entrar, pessoal. Vamos trabalhar aí, vai. Bom, tá aí. Primeira mão foi dada. Tá, ela não tá perfeita. Eu dei uma mão bem ralinha, só pra cobrir a madeira. Depois eu vou dar uma mão mais com tinta grossa, né? Pra cobrir tudo direitinho. Ok? Então, primeira etapa aqui da pintura já foi feita. Bom, pessoal, já falei que vai ter uma etapa aí na maquete onde nós vamos fazer automação. E aí eu vou pedir ajuda para os meus amigos do Arduino para Modelismo, professor Aldeir, onde eu vou fazer o curso de Arduino para entender um pouco disso tudo, para poder mecanizar a minha maquete. Mas no entreposto ele vai ter um pouco de eletrônica lá. E é a parte de eletrônica que eu sempre fui apaixonado. LEDs, aquelas luzinhas pequenininhas que você usa em tudo quanto é canto para iluminar, para deixar a coisa bem bonita, né? Então, naquela área eu vou precisar de 8 LEDs, tá?
eu vou dar um pouco de noção de eletrônica, tá? Peço desculpas aos proficientes aí da eletrônica se eu falar alguma besteira. Aliás, me corrijam nas observações, que eu não quero falar coisa errada pro pessoal que está assistindo meus vídeos, né? Mas como eu estou aprendendo tudo sozinho, eu posso falar alguma coisa que não esteja correta, mas acredito que não. Eu acho que eu consegui aprender direitinho. Então eu vou dar alguns conceitos rápidos de eletricidade e eletrônica, tá? Para quem quer conhecer um pouco disso, tá? Quem não quiser, me desculpa, mas eu acho uma parte bacana, eu acho que é interessante a gente conhecer. Eu fiz um circuito no PowerPoint onde eu descrevo basicamente como é que eu cheguei na minha necessidade. E depois eu fiz essa montagem numa placa de isopor com todos os componentes, mostrando que funcionou. Funcionou, né? E vai funcionar. Ok? Então, vamos começar a falar um pouco sobre LEDs. Bom, LEDs são essas lâmpadas pequenininhas, né? Coloridas. Vocês podem ver que nós temos aqui a amarela, a vermelha, a verde, a azul, a transparente branca, né, de alto brilho, e temos, aliás, essa de alto brilho, ela está sendo representada por uma RGB. Ela tem 3 perninhas aqui, ao invés de 2, né? Cada uma tem seu positivo e seu negativo, né? Essa daqui é ultravioleta, tá? Então tem LED para tudo que precisamos. E eu vou usar na minha maquete os LEDs de alto brilho, né? As brancas. Vamos lá. Muito bem. Eu preciso usar 8 LEDs naquela área, né? Os LEDs de alto brilho, né? De alta intensidade, tem uma tensão de 3,1 para eles funcionarem, né? É uma convenção, mais ou menos isso. Às vezes pode ter 3,2, que nem os LEDs azuis tem 3,2 volts de tensão, e os outros coloridos, né? O vermelho, o verde, o amarelo, o vermelho, eles têm 2 volts, 2,1 volts, ok? Mas eu quero usar o de alto brilho, porque já estão instalados em postes muito bonitinhos. Então veja bem, eu tenho que tomar cuidado, porque a tensão tem que ser proporcional à quantidade de LEDs que eu tenho. Os LEDs aqui estão ligados em série, tá? Ou seja, o negativo de um no positivo do outro e assim por diante, tá? Isso faz com que eu divida a tensão que vou alimentar esse circuito entre a quantidade de LEDs que eu tenho, tá? Se eu pegar um LED de 3 volts e ligar em um circuito de pilha de 3 volts, ele vai acender numa boa, porque a voltagem dele é a mesma das pilhas. E poderia até não usar nenhum resistor, como eu estou usando aqui, né? Por quê? Eu vou explicar a finalidade do resistor. Agora, num circuito como esse, eu preciso calcular corretamente e vou ter que usar resistor. Como é que funciona o circuito? Na realidade,
a tensão de entrada são 14 volts. Aí ela passa por cada um dos LEDs em série, que somados vamos contar só um. Aqui são duas fileiras de LED, tá? Vamos contar uma só aqui por enquanto. Ou seja, a fileira, se eu somar os 4 LEDs, a tensão nominal dos 4 LEDs, eu vou ter 12 volts,4, certo? 12,4 volts. E a minha tensão de entrada é 14. Se eu subtrair os 12,4 dos 14, eu vou ter uma voltagem de 1,6, tá? É uma tensão que está a maior aí. E essa tensão vai circular pelo circuito, né? E pode queimar meus LEDs. Tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um resistor de segurança, tá? Qual é a função do resistor? Dentro desse circuito, ele vai justamente receber esse 1,6 volts que está a mais e vai dissipar em calor, tá? Em watts, né? Que a gente chama a medida dele em watts. O resistor é em ohms, tá? Mas a potência, né, dessa dissipação dele é medida em watts. Então tem uma regrinha, eu pego os 14 volts menos os 12,4, vai me dar 1,6 e divido, tá, pela corrente dos LEDs. Então eu divido a tensão que sobrou 1,6, né, por 10 microamperes, né, que é a corrente de cada um desses LEDs, e eu acho 160 ohms, tá? Ou seja, eu vou precisar de um resistor de 160 ohms. Eu não tenho resistor de 160 ohms, eu tenho um monte de 200, 220 ohms. Então eu vou substituir, é possível isso, tá? Colocar um resistor um pouco maior para aguentar o circuito todo, ok? Então, para cada conjunto de 4 LEDs em série, tá, eu vou colocar um resistor de 200 ou 220 ohms, tá? Aí fica perfeito. Coloco uma chave aqui, liga e desliga, né? Coloco os LEDs nos locais corretos da minha maquete e fica perfeito. Eu vou poder fazer isso em vários locais da minha maquete, tá? Agora vejam bem, a quantidade de LEDs que eu tenho aqui é porque a minha tensão é de 14 volts, tá? Eu não posso colocar 5 LEDs aí, porque aí eu vou ter 15 volts e meio, né, nos LEDs, contra uma tensão de entrada de 14. Ele não vai alimentar os LEDs corretamente, tá? Então nós temos que ter esse cuidado. De repente, se eu tivesse uma tensão, sei lá, de 20, 30 volts, eu poderia colocar uma quantidade de LEDs em séries maior, né? Da mesma forma que se eu tivesse uma bateria de 9 volts, eu estaria limitado a colocar 3, né? Que daria 9 volts,3, não é tão excedente assim. Aí eu poderia, sem colocar inclusive um resistor, porque aí eu já teria 9 contra 9, né? Não teria excedente para nós dissiparmos. Então é isso, gente, é bem simplesinho, tá? Mas a gente tem que entender o conceito dos LEDs, como eles trabalham, o que eles gastam, né? Agora eu vou mostrar para vocês esse circuito pronto, numa placa de isopor, tá?
que eu testei antes na placa de isopor fora para ver se o que eu fiz aqui está correto. É lógico que eu fiz um só, tá? Lá eu vou fazer 2. Vamos ver se deu certo. Vamos lá. Bom, pessoal, peço desculpas pela bagunça na minha bancada, mas é assim mesmo que fica quando a gente está montando os protótipos. Então, olha lá, aqui estão os 4 postinhos, tá, dos 8 que eu vou colocar na bancada, lá no entreposto, né? Então, dentro daquele circuito que eu mostrei para vocês, eu tenho aqui o fio representado por esse fio marrom aí, é o vermelho, é o nosso positivo, tá? Então ele está vindo lá da controladora da Fratesc, que tem 14 volts, tá? Ela entra numa chavinha, liga e desliga, tá? E depois vem aqui para o circuito, para o primeiro LED, né? Positivo do primeiro LED. O positivo do primeiro LED está ligado aqui embaixo no negativo do segundo LED e assim por diante. Está em série isso aqui, até que o último aqui, que é o negativo do último LED, está ligado no resistor de 220 ohms que eu preciso, e aí ligado no negativo que está representado por esse fio azul. Ok? Então o circuito está fechado aqui, bonitinho, né? Eu tenho aqui os 12,4 volts dos LEDs, tá? E o excedente de 1,6 vai passar pelo resistor, tá? Isso tudo eu estou usando esses tubos termorretráteis porque é o que eu vou usar lá embaixo também, né? A parte de ligação é sempre trabalhosa, né? Porque a gente está num local ruim, embaixo da bancada. A gente tem que prover luz suficiente para a gente enxergar direitinho tudo que a gente está fazendo, né? Temos que prender depois os fios adequadamente embaixo da bancada para eles não criarem barrigas e ficarem atrapalhando. Os fios vão ser soldados um no outro e depois a gente coloca o tubo termorretrátil, né? Isso aqui é só esquentá-lo com um maçariquinho que a gente tem, pequenininho, ele contrai e fica melhor que fita isolante, né? Então vamos lá. Com todo esse circuito ligado, eu tenho o botão liga e desliga, que eu vou deixar, lógico, vou trazê-lo próximo aqui dos controles. Então quando eu precisar ligar somente as luzes do entreposto, eu vou ter esse botão. Pronto, tá ali. O último não ligou por conta de é mau contato, tá? Vocês já estão vendo que é só. Por isso que eu falo, tem que soldar para a ligação ficar perfeita, tá? Para ela não dar esse mau contato. E aí todos os postes vão funcionar direitinho. Tá ok? Tá aí, todos os postes funcionando direitinho. É só ligar o último lá, porque eu tô com como um tá desligado, eu tô tendo uma tensão maior para os outros 3, né? E o meu resistor não vai aguentar segurar. Eu tô com mais 3,1 volts, né? Então, em vez de 1,6, eu tô com 4,7 aí em cima do meu resistor, coitadinho. Então, pode causar a queima dos outros LEDs. Por isso que na hora de você fazer as ligações, tem que estar soldadinho, com o termorretrato para segurar bem, tá? E é isso aí, vai funcionar assim. Já funcionou aqui, a gente vai levar para lá e depois vocês vão ver esses postinhos funcionando. Lógico que vocês só vão ver o postinho, né? O resto vai estar tudo embaixo. E olha, é terrível
você olhar as ligações debaixo de um tablado. Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Olha aqui. Olha o balaio de gato que tá isso. Aqui. Olha o balaio de gato que ainda está. Por que ainda está? Muitos desses fios vão ser retirados, tá? Muitos desses fios vão ser retirados. Porque são fios de desvios. Eu vou paralisar alguns desses desvios. Eles vão funcionar, mas vão funcionar manualmente, tá? E outros depois na automação eu vou colocar uma placa Arduino com servomotores movimentando esses desvios, tá? Então aí vai fazer uma ligação nova, Então muitos desses fios vão cair fora e os que ficarem vão ser dimensionados corretamente, que estão com barriga, mas como nós tivemos que jogar por baixo do tablado para testar todas as ligações, né? Tá esse balaio de gato, mas vai ficar bonitinho. Depois eu vou mostrar para vocês como vai ficar isso aí. Perfeito? Então eu vou fazer toda a instalação agora das luzes e vou mostrar o resultado final para vocês. Beleza? Ok, pessoal, as duas plataformas foram terminadas. Lógico que no local eles vão receber ainda outros acabamentos, mas eu mudei de ideia. Em vez de colocar papel higiênico e cola por cima, eu achei essas plaquinhas de madeira. Então eu achei melhor colocar a plaquinha de madeira em cima, né? Pintei antes embaixo de concreto, pintei aqui lateral. Aqui a lateral para os tijolinhos, ó. Pus os tijolinhos, pintei de concreto. Depois joguei um preto por cima e tirei com a esponja. Bem aguado, um preto bem aguado e tirei com a esponja. Deu um efeito aqui de, né? Alguma coisa encostou, alguma coisa sujou. Então estão aqui. As duas plataformas vão para lá. E o nosso guindaste recebeu uma plataforma também. Por enquanto ainda meia boca, mas vai dar para trabalhar lá com o pessoal. Beleza? Bom, pessoal, temos aqui a passagem de nível, que é a entrada para o nosso entreposto. E aqui está o nosso entreposto finalizado. Mercadorias já nas duas plataformas, alambrado colocado para proteção, postes de iluminação. Aqui, além da entrada, né, pela passagem de nível, tem uma abertura aqui, que é justamente para os vagões que tem mercadorias, né? São posicionados ali e o nosso guindaste vai retirar as mercadorias, né? Então, para a entrada de mercadorias que vem através da ferrovia, nós temos esta parte aberta. E aqueles que vêm pela rodovia, né, como o nosso caminhão de transporte aqui. Opa, caiu o nosso. Vou colocar aqui, ó, que tá dizendo que é rua sem saída. É esse cantinho aqui. Ok? Então tá aí. Mais uma etapa. Já temos a estação que precisamos trabalhar ainda um pouco. Aqui ainda, mesmo estando assim, tem coisinhas para se fazer, alguns acertos. Olha a cerca viva como ficou bonitinha lá atrás. Dá um embelezamento. Aqui nessa grade eu quis colocar
um pouco do matinho. Eu fui tentando variedades, né, para ver como é que fica esse tipo de matinho também com florzinha. Aqui eu não pus nada, aqui eu pus uns banquinhos para o pessoal sentar. Então eu estou tentando, né, colocar elementos diferentes. Pode ser que depois um ou outro seja retirado. Ok? Esse é o botãozinho que vai acender o nosso armazém, né? Então vamos fazer um teste aqui. Deixa eu desligar o flash também da câmera. Pronto. Tá ali o nosso armazém com a sua iluminação noturna. Que agora tem um pouco de luz da janela, mas na hora que estiver bastante escuro, ficou muito bacana. Gostei do resultado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado lá o nosso entreposto lá no fundo todo iluminado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? E dessa montagem toda que foi feita. Agora eu quero uma ajuda de vocês, uma opinião. Vocês viram que tem neve ainda em boa parte da maquete, né? Eu, quando montei a maquete de Natal, quis tomar o cuidado porque ela fica embaixo de uma janela aqui, venta muito e logicamente ia voar neve para tudo quanto é lado, tá? Então eu passei um pouco de cola embaixo, quer dizer, eu joguei um pouco de cola, mas a cola, lógico, desceu e grudou. E meu Deus, cara, cola nesse tablado é pior que aquelas colas lá grudentas que gruda os dedos lá. Tô tirando, lógico, tô tendo que tirar com aquele que tira da unha também, amônia, sei lá como chama aquele treco lá. Tá saindo, mas é meio trabalhoso, tem que tirar bem, não quero que fique algodão nenhum em lugar nenhum, né? Então eu ia finalizar o restante, que é o parque e o posto de gasolina, e fazer outra passagem de nível. Mas putz, eu vou ter um trabalho enorme para tirar do meio essa neve, e eu queria tirar logo, tá? Para quê? Para que fique livre aquilo lá, para eu poder trazer da montanha, onde vai ter uma rotunda, né? Que vai pro posto de gasolina e vem para a área de containers, e lógico também acesso ao nosso entreposto. Então eu vou deixar na mão de vocês a escolha. Se vocês puderem me ajudar, eu agradeço, hein? Finalizo o parquinho e posto de gasolina no cantinho lá, antes de mexer no resto da neve. Eu arranco essa neve rapidamente e fazemos toda a parte de estrada, hein? Lógico que teremos no entorno da estrada muitos dioramas que nós vamos fazer depois, tá? Então fica aí a estrada para a gente ter uma dimensão certinha do que a gente tem de rodovias aqui na maquete, ou finalizo a parte lá de trás. Conto com a ajuda de vocês e espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Abraço.